Olá, galera. Vamos à correção da nossa revisão, tá? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de ontem, da quinta-feira, referente à prova da próxima semana, que vai de 4 a 8 de outubro. Observe o pictograma a seguir e responda a questão. Professor, o que é um pictograma? O pictograma é um gráfico que ele utiliza imagens. E cada imagem que aparece nesse gráfico, ele representa uma quantidade de objetos que está sendo, né, estudado dentro daquele gráfico. Então, observe aqui, esse gráfico, ele se refere a vendas da loja O Rei das Motos. E cada moto dessa, que é o símbolo que está sendo usado aqui para construir o pictograma, ela equivale à quantidade de 40. Então, no mês de julho, consta aqui no gráfico que ele vendeu 2 vezes esse símbolo, ou seja, uma moto, outra moto. Como cada moto vale 40, eu posso fazer aqui, nesse caso, 40 vezes 2, ou 40 mais 40, que vão dar 80 motos. No mês de agosto, observem aqui, ele vendeu 2 motos, né? Tem aqui no gráfico 2 motos, só que cada uma representa 40. Só que o terceiro, a imagem não está completa. Essa imagem ela está pela metade. Então, provavelmente, isso corresponda não a 40, mas a metade de 40, que seria o número 20. Então, no mês de agosto, ele vendeu 40 da primeira, mais 40 da segunda, mais 20 do terceiro símbolo aqui, que não está completo, o que vai dar um total de 100 motos. Em setembro, eu tenho 3 motos dessa. Como cada uma que vale 40, eu posso usar a multiplicação. 3 vezes 40, isso vai dar um total de 120. Em outubro, ele vendeu o correspondente a uma moto, que seriam 40. Em novembro, foi a mesma quantidade de julho, olha. Então, aqui eu posso colocar 80. E em dezembro, ele vendeu 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, na verdade, né? 5 vezes 40, mais a metade de 40, que seria 20. Então, 5 vezes 40 vai dar 200. Mais 20, ele vendeu correspondente a 220 motos somente no mês de dezembro. Agora que a gente investigou o gráfico, entendeu o que esses valores representam, o que esses símbolos representam, vamos às perguntas. Pergunta da letra A. De que se trata o gráfico? Ou seja, o que esse gráfico está representando? Então, isso a gente pode encontrar no título do gráfico. Aqui, ó, vendas da loja O Rei da Moto. Então, ele refere-se à quantidade de motos que foram vendidas pela loja O Rei das Motos. Então, isso é o que o gráfico está se referindo no texto. Então, as vendas de motos de uma loja. Da loja Rei das Motos. O que representa cada símbolo? O símbolo aqui é a moto. Cada moto representa uma quantidade de 40, né, veículos vendidos. Então, cada moto dessa, cada símbolo que aparece aqui, ele equivale à venda de 40 motos. Então, cada símbolo corresponde à venda ou à quantidade de 40 motos. Quantas motos ele vendeu, quantas motos a loja vendeu de outubro a dezembro? Então, assim, repare que ele não refere-se a todos os meses, ele refere ao mês de outubro, ao mês de novembro e ao mês de dezembro junto. Então, esses 3 meses juntos, quantas motos foram vendidas? Então, vamos lá. No mês de outubro, nós temos aqui 40 motos. No mês de novembro,
nós temos o correspondente a 80 motos. E no mês de dezembro, nós temos o correspondente a 220 motos. Eu não preciso armar um algoritmo para fazer essa questão. Eu posso resolver essa questão utilizando o senso numérico, ou seja, fazendo a conta com cálculo mental. Ora, eu sei que esses 80 mais os 20 do 220 vão formar 100. Então, eu posso aqui, ó, juntar esse com esse, 80 mais 20, 100, mais 200, 300. Com mais 40 que eu ainda não utilizei, eu vou chegar no total de 340 motos. Ok? E letra D. Quantas motos ele vendeu no semestre? Semestre, o nome já diz, 6 meses. Então, ele se refere de julho até dezembro. Ora, professora, eu já fiz outubro, novembro, dezembro. Eu preciso fazer tudo de novo? Não. Você falta calcular os outros 3 meses, que seria julho, agosto e setembro. Julho, agosto e setembro. Aqui. Julho, ele vendeu 80. Agosto, ele vendeu 100. E setembro, ele vendeu 120. 100. 20 mais 80, 100, mais 100, 200, mais 100, 300. Ora, de julho a setembro, ele vendeu 300. De outubro a dezembro, ele vendeu mais 340. Então, no total, ele vendeu 300 mais 340, vai chegar em 640 motos no semestre. Ou seja, nos 6 meses. E para finalizar, ele pergunta: de outubro a novembro, houve crescimento nas vendas de quantos por cento? Olha, então, nesse caso, nós vamos comparar de outubro a novembro. Então, ele quer que eu compare esses 2 meses aqui que eu estou destacando em amarelo. Em outubro, ele vendeu o correspondente a 40 motos. Em novembro, ele vendeu o dobro de motos que ele vendeu em outubro. Então, se ele vendeu o dobro, o aumento aí foi de 100%. Observe quantas motos aumentaram de outubro para novembro? 40. E quanto isso corresponde do todo? 40 de 40 ou um inteiro ou o 100%. Então, aqui na letra E, como dobrou o valor, então o aumento foi de 100%. Certo? Gente, vamos à segunda questão. O cubo mágico é um divertido passatempo que nos permite usar a criatividade e o raciocínio lógico para fazer com que todas as faces tenham a mesma cor, como mostra a figura. Quantos cubinhos pequenos são necessários para confeccionar um cubo mágico como o da imagem? Nós vimos que o cubo é uma organização em camadas. Então, eu formo a primeira camada, depois eu formo a segunda, depois eu formo as outras camadas até completar o cubo. Então, se a gente for analisar aqui, a base do cubinho é essa daqui, ó. Tá? Então, a primeira coisa, quantos cubinhos será que eu preciso para montar essa base? Ora, se vocês perceberem, nós precisamos de 3 fileiras de 3 cubinhos. Então, a gente tem aqui 3 por 3. Eu vou botar a primeira fileira, a segunda fileira, a primeira, a segunda e a terceira fileira. E eu vou formar a base do meu cubo. Vou fazer isso uma outra vez, como mostra a figura. E aí, eu vou ter a segunda camada desse cubo, olha. E depois, faço isso novamente e formo a terceira camada do nosso cubo. Observe que esse ato aqui, ó, de uma camada, segunda camada, terceira camada, eu vou fazer isso 3 vezes. Que se a gente contar, é justamente a quantidade de cubinhos que eu tenho na altura. Então, o que eu quero saber aí é o volume desse cubo.
Ou seja, quantos cubinhos são necessários para montar todo o cubo? E aí a gente pode usar a ideia de potência. E o que é a potência? É uma multiplicação de um mesmo número determinada quantidade de vezes. Nesse caso, eu vou multiplicar o número 3, que é a quantidade de cubinhos que eu preciso, né, na lateral, ou seja, no comprimento, na largura e na altura, para montar os cubinhos. Então, o volume aqui pode ser expresso como 3 vezes 3 vezes 3, ou usando a potência, 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 dá 9. 9 repetido 3 vezes vai dar 9, 18, 27. Então, nesse caso, são necessários 27 cubinhos de faces coloridas para montar todo o cubo mágico. 27 cubinhos. Ok? Vamos lá, letra B dessa questão. Uma fábrica produziu, em certo turno, 270 cubinhos coloridos, ou seja, esse cubinho menor aqui, tá? Quantos cubos mágicos essa empresa conseguirá confeccionar nesse turno? Ora, para compor um cubinho, ele precisa de 27 cubinhos coloridos. Então, se ele tem 270, se ele for contando 27, 27, 27, 27, 27, a cada 27 que ele usa, 27 cubinhos coloridos desse, dá para ele montar um cubo mágico. Então, se a gente observar, a gente repetir 27 10 vezes, a gente vai obter 270. Então, esse 27 representa a quantidade de cubinhos coloridos que eu preciso por cubo mágico. Esse aqui, esse 10, é a quantidade de vezes que eu vou repetir esses 27 até alcançar todos os cubinhos que foram produzidos. Então, nesse caso, seriam 10 vezes. 270 peças, dá para se produzir 10 cubos mágicos. Professora, teria uma outra maneira de responder isso? Eu poderia usar a divisão, por exemplo. Olha, se a cada 27 eu formo um cubo mágico, vou pegar 270, vou dividir isso por 27, que é o que eu preciso para um cubo, e vou ver quantas vezes eu consigo repetir esse 27 até chegar nessa quantidade de 270. Eu também chegaria ao resultado de 10 cubos mágicos, certo?